Eu glorifico ao Senhor, irmãos. Eu digo uma coisa para vocês, às vezes a gente vem para o culto, né? A gente vem arrastado, a gente vem carregado, semana pesada. Minha semana então foi uma semana pesada, uma semana sobrecarregada. Eu estava falando com o Senhor hoje, falando: Deus, eu preciso da tua presença. Quando o evangelista Demilton iniciou o culto, que ele falou: irmãos, os que estão aqui presentes vão dobrar o joelho, vamos orar. Na hora, não esperei nem muita coisa não. Eu já dobrei o meu joelho, já comecei a falar com o Senhor. Falei: Senhor, eu preciso tanto da tua presença aqui hoje. Eu preciso ser renovado aqui hoje. Eu preciso ser restaurado aqui hoje. Eu preciso ser cheio da tua presença aqui hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo aqui hoje. Eu orei pedindo isso ao Senhor, orei por alguns irmãos aqui, e quando eu levantei, eu estou de cara logo com o Oscar, eu estava orando por você ainda agora, de joelho dobrado. Quando eu abri o zoião, que eu olhei, eu falei: rapaz, ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Orei por alguns irmãos, e quando eu olho, eu vejo esses irmãos aqui, irmã Irene, irmão Bertildes, glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque Ele é um Deus que ouve e responde a nossa oração. E eu posso dizer para vocês que se eu tivesse que ir embora agora aqui, eu já sairia aqui cheio, transbordante da presença do Senhor. Se você ainda não sentiu isso, meu irmão, abre teu coração aí, joga por terra aí, sabe, essa muralha que está aí impedindo, sabe, essa barreira que ainda está te travando. Ah, pastor, mas eu estou de máscara. Deixa para lá a máscara. Não se preocupe com a máscara. Diante de Deus você não está com máscara, irmãos, porque Ele pode olhar até o teu íntimo, até o que está passando na tua cabeça agora, no teu coração nesse exato momento. Ele é conhecedor, Ele é sabedor exatamente de tudo, tudo. Não existe nada que esteja oculto aos olhos do Pai. E se você está aqui hoje é porque Ele tem um projeto, Ele tem um propósito com a minha vida, com a tua vida aqui hoje, gente. Eu podia hoje ter ligado para o evangelista Demilton: prega lá, porque hoje eu vou visitar uma outra igreja de Deus. Como supervisor, eu poderia fazer isso, mas não. Deus me trouxe aqui hoje porque Ele tem um propósito comigo aqui hoje. E eu já fui cheio pela presença dEle aqui hoje. Eu já fui visitado por Ele aqui hoje. Eu já pude falar línguas estranhas com Ele aqui hoje. Eu já pude sentir a glória dEle aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas porque eu estava lá atrás, mas eu estava em conexão com o Pai. Eu me conectei com Ele. Eu falei: Senhor, não sei como é que vai ser o culto, não sei o que vai acontecer, não sei quem vai vir, quem não vai, não sei como é que vai ser esse negócio, mas uma coisa eu sei, para isso eu me abro. Eu estou aqui para cultuar a Ti, e para isso eu vim, e é isso que eu estou apto a fazer, cultuar ao Senhor. E eu vinha para cá com uma outra mensagem no coração. Hoje é um daqueles dias, evangelista Demilton. Eu vinha para cá com uma outra mensagem no coração, e aqui Deus mudou. Chegando aqui, o culto, no desenrolar do culto, o Senhor falou: não, aquela palavra lá você guarda, que vai ser um outro momento. Agora eu quero falar algo com a minha igreja. Eu quero falar uma outra coisa com a minha igreja aqui. Aí você vai dizer: pô, pastor, o senhor não orou? Orei, ué, mas chegou aqui, Deus quis mudar, e daí? Pergunta para Ele, se vira com Ele lá, ué. Não é comigo não. Né, Anderson? Se vira com Ele. Papai falou assim: olha, não, guarda essa palavra que é para outra. Hoje é outra coisa. É um texto que é conhecido, mas já foi falado muito aqui hoje. Deus quer falar algo tremendo com a gente. Ezequiel 37. Meu Deus. Então pode abrir a Bíblia aí, Ezequiel 37. É sobre o vale de ossos secos mesmo. Pastor, já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi tanta mensagem, até o senhor mesmo, eu lembro que o senhor já pregou isso aqui, está aí. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela vai falar de um jeito com você hoje, como ela não falou ainda, assim como ela falou comigo aqui hoje. Ezequiel 37, a partir do verso 1, você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Você que está também nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aí conectados com a gente.
Diaconisa Silvani, por exemplo, já mandou um recado aqui: pastor, hoje não deu para mim estar aí, mas eu estou ligadinha no culto online, eu estou aí. Então, minha irmã, seja abençoada no nome do Senhor. Abra a Bíblia aí também, Ezequiel 37. Diz assim a partir do verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venham dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra. Essa é a tua palavra, não é minha. Ela não é minha. Não foi eu quem a revelei, foi o Senhor quem a revelou para nós. E há um intuito, um propósito no teu coração de comunicar esta palavra ao nosso coração nesta noite. Então, Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo aqui presente, com aqueles que nos acompanham através das redes sociais, aqueles que acompanham agora ao vivo, e também aos que estarão assistindo, acompanhando, acessando esta mensagem em algum outro momento, que da mesma maneira o teu poder se manifeste, Senhor, e fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, no nome de Jesus, em 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 nome de Jesus, aleluia. Vale de ossos secos, irmãos, é lugar de restauração. Vale de ossos secos é lugar de restauração. Esse é um texto que a gente conhece bastante, a gente já ouviu, a gente já leu, a gente já assistiu mensagem pelo YouTube, a gente já ouviu alguém pregando ao vivo. Enfim, é um texto que tem o nosso conhecimento, não é um texto novo, mas é um texto que
quando a gente começa a analisar algumas características relacionadas a esta visão que Ezequiel, que o profeta estava tendo, aquilo que Deus estava querendo ensinar, aquilo que Deus estava querendo mostrar, revelar ao seu servo, ao seu profeta, nós vemos que este texto é tão atual quanto o momento em que eu e você estamos vivendo. Cada um de nós aqui certamente já passamos ou estamos passando por algum tipo de vale. Vale geralmente é sinônimo de provação, vale geralmente é sinônimo de dificuldades, de desafios constantes, de adversidades, de problemas que passamos em nossa vida, seja em qual área for. Pode ser na área familiar, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual, pode ser na área emocional, pode ser na área material, enfim, na área psicológica. Nós passamos e atravessamos por este vale muitas vezes, muitas situações e muitas circunstâncias. Existem vales que nós mesmos entramos com os nossos próprios pés. Existem vales que nós damos o primeiro passo e adentramos nele. Existem vales que por nossa própria decisão, por decisões impensadas, por situações que talvez não tenhamos buscado uma direção direta de Deus, nós mesmos entramos nesse vale e nos colocamos em apuros, e muitas vezes apuros desnecessários. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, coisas ruins, coisas que provam a nossa fé, que não foram ordenanças de Deus, não foram porque nós fomos conduzidos pelo Senhor, mas sim por nossa própria decisão, por nosso próprio querer. Só que às vezes a gente acaba culpando até mesmo o diabo por conta disso. Foi o inimigo, foi coisa de Satanás. Pastor, ora por mim, porque eu fiz uma compra lá na Casa Bahia, não consegui pagar e agora estão me ligando. É o diabo atormentando, o diabo atazanando, né? Não, irmão, você que não fez o seu orçamento direito, comprou o que não devia com dinheiro que não tinha para mostrar para quem não devia. É desse modelo. Então tem vale que a gente entra por conta própria. A gente coloca muitas vezes a culpa do diabo, mas nem sempre é assim. Nem sempre o vale que você e eu estamos atravessando é porque fomos nós que entramos por conta própria. Tem vale que é Deus quem nos leva. Tem vale que é Deus quem nos conduz. Tem vale que é Deus que nos direciona. Tem vale que é Deus quem toma a nossa mão e fala assim: vem cá comigo, que eu vou te levar num lugar que eu quero te ensinar algo. Vem aqui comigo que eu vou te levar a um lugar que à primeira vista você talvez não goste. À primeira vista talvez isso seja ruim para o teu olhar, talvez você não consiga se identificar muito bem naquela situação, naquela circunstância. Mas tenha certeza de uma coisa: neste lugar em que eu estou te conduzindo, Deus falando assim com a gente, às vezes eu imagino Deus falando assim com a gente. Nesse lugar que eu estou te conduzindo, você vai ver o que eu sou capaz de fazer na sua vida, no meio dessa provação, no meio dessa dificuldade, no meio desse desafio, no meio dessa adversidade, no meio desse vale. Este aqui é um lugar onde eu vou restaurar a tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, a palavra nos diz que o Senhor, a mão do Senhor pega Ezequiel e o leva. Ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus, e ele o deixou no meio do vale. Ele o deixou lá. Sabe quando você pega seu filho, você quer dar uma lição nele? E às vezes você põe ele de castigo lá no quarto. Você põe ele lá no cantinho fala aí, da consciência, no cantinho do pensamento. Tem cantinho do pensamento, Gitana? Psicóloga Gitana dando a dica, cantinho do pensamento. Eu estou achando que o Pedro fez muita presença nesse cantinho do pensamento, Pedro, não sei porquê, estou sentindo. Sabe, você coloca ele lá aí você deixa ele lá no cantinho do pensamento e sai de perto. Você não fica lá vigiando, tomando conta para ver. E ele fica lá com os pensamentos dele.
Alguns querem sair desse pensamento, né? Alguns querem sair correndo desse cantinho. Querem voar rapidinho desse cantinho. Marco, tu também teve cara de que teve muito presente nesse cantinho do pensamento, Marco. É, né? Glória a Deus. Pela vida da sua mãe que te levou, te conduziu a esse cantinho de pensamento. E Deus pega e faz isso com Ezequiel. Vai lá e coloca ele no vale de ossos secos. Deixa ele lá. Aí ele começa a observar o que está à sua volta. Não era uma aparência agradável. Não era algo bonito de se ver. Não havia flores, não havia cor. Não havia nada agradável aos olhos, não havia nada agradável à visão. Não era um ambiente que trazia paz de espírito. Não era um ambiente que alegrava a alma. Não era um ambiente que trazia satisfação. Era um lugar cheio de ossos. E aí de repente o espírito não satisfeito em ele apenas ver, ele começa a passear com Ezequiel no meio daqueles ossos. Eu fico imaginando o profeta andando e com cuidado para não pisar num crânio, não pisar numa costela, não pisar lá num dedinho do pé ou num dedinho da mão, para não pisar naqueles ossos. E algo chama a atenção daquele profeta. Não era apenas ossos, eram ossos sequíssimos, já em estado avançado de decomposição, ossos sequíssimos. Nenhum tipo de carne havia grudado nele, nenhum tipo de qualquer outro fragmento do corpo humano grudado, era osso sequíssimo. Não podia extrair vida daqueles ossos, não podia se extrair alegria daqueles ossos, não podia se extrair absolutamente nada daqueles ossos. E existem situações na nossa vida em que nós vivemos momentos exatamente como este. Quando nós olhamos à nossa volta, não há aquilo que alegre o nosso coração, não há o que alegre a alma, não há aquilo que nos dê ânimo, que nos dê força, que nos dê vigor. Essa semana eu mandei uma mensagem, vocês já sabem para quem? Irmã Maria Moraes, ela mesma. Irmão, quando eu quero alegrar meu coração, eu mando uma mensagem para a irmã Maria. Mensagem que eu mando para ela dura 40, 50 segundos, 1 minuto no máximo. Ela me manda de volta uma mensagem de 3 minutos e 4, 3 minutos e 15, 3 minutos e 20. Desses 3 minutos e 4, 3 minutos e 20, eu posso contar lá e contabilizar que mais ou menos 1 minuto e meio a quase 2 é ela dando gargalhada, é ela dando risada. E aquilo enche a minha alma, enche o meu coração de alegria. Eu me alegro, aí eu mando outra resposta, rindo a beça com a irmã Maria. Mas aqui não havia nada que alegrasse. Não tinha uma irmã Maria Moraes para alegrar o coração do profeta. E às vezes a gente está vivendo momentos exatamente assim. Não tem mais o que alegra o coração para que eu venha para a casa do Senhor. Eu já nem sinto mais saudade de estar na casa do Pai. Eu já nem sinto mais tanta falta dos irmãos. Estou vivendo aquele momento de um vazio existencial. E quando eu começo a olhar para dentro de mim, não há mais nada que alegre, não há nada que traga brilho, não há nada que traga luz, não há nada que traga alegria, não há nada que traga paz. Eu vejo apenas ossos secos, e mais do que isso, ossos sequíssimos, numerosos, muitos e muitos ossos sequíssimos, sem vida, sem cor, sem alegria. E tem muitas vezes que a gente está vivendo momentos como este. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Neste momento, sabe por que o Espírito leva o profeta até onde estão os ossos e faz ele caminhar e passear lá no meio daquele vale? Aleluia. Primeiro, porque Deus quer que enfrentamos os problemas de frente, cara a cara. Aleluia, aleluia. Era uma situação que estava se referindo ao povo de Israel.
era uma referência à situação espiritual de Israel. E Deus estava mostrando e revelando para o profeta: olha, eu quero que você encare o problema frente a frente. Eu não quero que você fuja, eu não quero que você se amedronte, eu não quero que você se esconda, mas eu quero que você encare, porque eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou acompanhando você aqui nessa caminhada no meio do vale. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está abandonado ou abandonada. Eu estou com você neste vale. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ele mostra o problema de frente. Tem muita gente que vive fugindo da presença de Deus. Tem muita gente que vive fugindo dos problemas ou de situações que geram dor e sentimento. Às vezes eu fico pensando e falando: Senhor, às vezes eu quero conversar com os irmãos da igreja, aí a gente manda recado, a gente liga: tá tudo bem, tá tudo bem, estou precisando conversar com você. Tá bom, pastor. Semana retrasada estava tudo certo para me conversar com alguém aqui da igreja na quarta-feira. Quando foi na terça eu mandei recado: e aí, tá de pé? Ô, pastor, meu não, e tal, não sei o quê. As pessoas vão fugindo, não querem mais ser confrontadas, não querem mais estar face a face diante do problema, não querem estar mais cara a cara com o problema, foge o tempo todo. Mas ei, Sil, presta atenção aqui, o Espírito Santo está dizendo para você o seguinte: olha, para de fugir, venha comigo, porque eu vou te encarar junto com você. Eu vou estar juntinho contigo nessa. Você não vai estar sozinho, eu vou estar do teu lado, ainda que gere dor, ainda que gere sofrimento, mas a cura está aqui contigo. O bálsamo de Gileade está aqui do teu lado, aquele que dá vida está aqui com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele traz o profeta até onde estava o problema. Lembra quando Jesus vai até a casa de Jairo? Quando Jairo se encontra com Jesus, eu já ministrei essa palavra aqui. Quando Jairo se encontra com Jesus, a filha dele ainda estava viva, ela estava só doente, estava enferma, à beira da morte, mas ainda não estava morta não. No meio do caminho a menina morre. Quando Jesus chega na casa de Jairo, estava lá um monte de gente chorando, gritando, esperneando, etc. A palavra do Senhor nos diz que Jesus pega o pai e a mãe da menina, ele pega Jairo e a esposa, entra no quarto onde está o corpo da menina, fecha a porta do quarto e ali ele dá uma palavra de ordem para aquela menina. Até aquele momento aquela menina era a causa da dor, do choro, do sofrimento daquele casal, mas Jesus leva eles até ali, aquele quarto, porque ele estava com eles. Aleluia! Era para encarar o problema de frente, irmão. Então por que você está fugindo? Por que você está correndo? Muitos de nós corremos do ministério, muitos de nós corremos do chamado de Deus, muitos de nós corremos de circunstâncias, muitos de nós corremos de desafios. Ah não, isso não é para mim não, não quero esse negócio não. Meu irmão, se eu tivesse pensado assim desde o início do meu ministério, eu não teria saído da cidade de Cajamar, que foi a primeira igreja que eu pastoreei, uma igreja que estava crescendo exponencialmente. E quando Deus precisou de mim lá em Duque de Caxias, eu fui, encarei de frente. 7 anos e meio ministrando, pregando, pastoreando uma igreja que não crescia, não desenvolvia. Era um verdadeiro vale na minha vida. Depois eu entendi o que Deus estava tratando comigo e com aquela igreja. Quando Ele precisou de mim lá em Colubandeia, em São Gonçalo, eu fui e fiquei lá 4 anos. A igreja dos meus sonhos. O ministério de louvor para mais de 25 pessoas. Divisão de vozes, um negócio assim de primeiro mundo, lindo demais. Só o corpo de obreiros dava mais de 40 pessoas. Quando eu reuni o corpo de obreiros da igreja, era mais de 40 pessoas, era uma congregação.
mais do que a nossa congregação lá em Morada da Barra. E eu feliz da vida. Aí um dia Deus olhou e falou assim: ó, rapaz, você está pensando que você está bonito da fita? Eu preciso de você lá no estado do Espírito Santo. E estou eu aqui no estado do Espírito Santo. Estou eu aqui hoje pastoreando na igreja de Deus Santa Rita, feliz da vida, animado, empolgado, porque eu sei o que Deus quer fazer. Eu estou andando no vale às vezes, mas eu sei quem está comigo. Eu estou caminhando no vale, às vezes eu vejo só osso seco, mas eu sei quem está comigo. Eu não vou fugir não, Senhor. Eu não vou correr da raia não. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos, porque Tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Outra coisa, sabe por que Deus muitas vezes nos leva até o vale? Primeiro é para que a gente enfrente o problema de frente. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus quer que você e eu participemos do milagre. Aleluia! É que Deus quer que você e eu participemos do milagre. Aleluia! Não importa a dimensão da crise, não importa a dimensão do problema, eram muito numerosos, a dimensão era muita coisa. Talvez você fique achando assim: pastor, mas isso é muita coisa para me enfrentar, é muita coisa para me encarar, pastor. Dá para mim não, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo e não deu certo. Eu já usei essa estratégia, usei aquela outra e não funcionou. Pastor, eu já orei, eu já pedi, eu já jejuei, eu já consagrei, eu já li a Bíblia e ainda não foi a hora, ainda não chegou. E quem disse que é você quem manda? Quem disse que é você que dá as ordens? Quem disse que é você que determina? Quem disse que é você que dá a palavra final? Ei, a palavra final não é minha nem sua, a palavra final é do Todo-Poderoso. Ele que sabe a hora, Ele que sabe o momento, Ele que sabe a circunstância, Ele que sabe o que Ele vai fazer e como vai fazer. Aleluia! Não importa a dimensão do problema e da crise, não importa a gravidade do problema. Os ossos poderiam ser sequíssimos, mas Deus não está limitado às sequidões da nossa existência. Deus não está limitado às sequidões das circunstâncias que estão à nossa volta. Ele continua tendo o controle na sua mão. O mundo pode estar em pandemia, a gente pode estar precisando usar máscara, mas quem disse que essa situação saiu do controle de Deus? Ele ainda continua no comando, Ele ainda continua sendo soberano, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo o Altíssimo, Ele continua sendo Deus. Oh, aleluia! Então presta atenção, quando Deus, o Espírito Santo, traz Ezequiel, Ele queria que Ezequiel participasse do milagre. Como assim, pastor? Olha o diálogo. É só você prestar atenção nos detalhes do diálogo. O Senhor faz a primeira pergunta. O Senhor começa a conversa. E não dá nem tempo de Ezequiel falar alguma coisa. De repente estava passando um monte de situação na cabeça de Ezequiel. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Que negócio é esse? Coisa estranha. Hoje eu estava vendo um teste de personalidade. Mas não foi do livro ainda não. Estou me preparando para aquele livro. Gente, eu ganhei um livro dessa grossura assim, ó. E eu tenho que ler ele. Vou ler, em nome de Jesus. Na hora que eu começar a ler essa semana, vou cair para dentro dele lá. E eu estava vendo um teste de personalidade, e nesse teste estava perguntando se eu sonho, né? A pessoa que faz o teste, se você sonha que está caindo, sonha que está voando, sonha que está num lugar, ou você tem pesadelos. Aí eu fui parar para pensar, né? Gente, será que eu estou sonhando? O que eu sonho, né? E Ezequiel vendo aquilo tudo ali,
Eu imagino que na cabeça dele deve ter: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não é um lugar bonito de se estar. Teve gente que viajou para Porto Seguro esses dias, gente. Olha, Porto Seguro, né? É um lugar mais ou menos para se estar. Um vale de ossos secos e sequíssimos não é um lugar bacana, não. Você quer estar no vale de ossos secos? Alguém aqui tem interesse em estar no vale de ossos secos? A gente não gosta de estar nem no cemitério, onde a gente nem vê os ossos. Que dirá você ver? Que dirá você andar entre eles? Mas Deus não dá nem a chance, diácono Gilberto, do profeta perguntar alguma coisa. É o próprio Deus que inicia a conversa. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Tem hora que Deus quer provar a minha fé e a tua fé. Tem hora que Deus quer, sabe aquele exercício que a gente faz, que prepara para a prova? Quem lembra disso? Eu ainda me lembro disso. Na escola, você fazia um exercício que te preparava para a prova. Era o teste, né? Era o teste. Não era isso? Teste de geografia. E você vai, preenchia o teste e tal, respondia tudo, dava para a professora dava uma nota, te devolvia e falava: olha, estuda mais um pouquinho, que a prova vai ser em cima desse teste. Não era assim? E aí a gente pegava aquele teste, caía dentro e estudava e tal, e se aplicava. Aí na hora da prova, dava o famoso branco. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E aí só na hora que a professora entregava a prova que você sabia, né, Sofia? É desse modelo, né? E aqui Deus faz um teste com o profeta. Profeta, será que esses ossos podem reviver? O profeta foi sábio na resposta. Fala ou não fala? Ele foi sábio. Ele poderia ter dito: sim, Senhor, eu creio, porque o Senhor é poderoso. Olha, o Senhor é demais, o Senhor é top. Senhor Deus, tu sabes. Ele se livrou aqui, deixou por conta de Deus. Ele nem ameaçou dar uma resposta para não errar. Deixou por conta de Deus. O problema é que tem hora que a gente abre a boca demais e fala o que não deve. A gente abre a boca para reclamar daquilo que tem ou daquilo que nem tem. Essa semana eu escutei um pastor falando sobre isso e ele disse o seguinte, falou: olha, quantas vezes a gente como líder, como pastor, fica reclamando do que não tem. Ah, se eu tivesse tantos líderes na igreja. Ah, se eu tivesse tantas pessoas na igreja. Ah, se eu tivesse recurso na igreja. Ah, se eu tivesse isso na igreja. Se eu tivesse aquilo na igreja. E quantas vezes você e eu ficamos reclamando também desse jeito? Ah, se eu tivesse isso dentro de casa. Ah, se eu tivesse isso na minha casa. Ah, se eu tivesse isso na minha família. Ah, se eu tivesse menos barriga. Ah, se eu tivesse mais barriga. Se eu tivesse menos cabelo ou mais cabelo. Ah, se eu fosse mais alto ou se eu fosse mais baixo. Ah, se eu tivesse cabelo liso ou cabelo encaracolado. Ah, se eu tivesse barriga de tanquinho com os 6 gominhos ou não. Ah, se eu tivesse o emprego. Ah, se eu tivesse o emprego dos meus sonhos. Ah, se eu fosse gerente dessa empresa. Ah, se eu fosse isso. Ah, se eu fosse aquilo. Ei, para de reclamar daquilo que você não tem e comece a apreciar aquilo que você tem, porque até mesmo no meio do vale de ossos secos Deus pode fazer milagre. Aleluia! Até mesmo no meio de vale de ossos secos Deus pode restaurar sonhos. Até mesmo no meio de vale de ossos secos Deus pode ressuscitar um grande exército. Oh, glória! Aleluia! E aí o profeta, estrategicamente: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe de fato, irmãos. Quem sabe é Ele, Wendel. Quem sabe é Ele. Eu não sei de absolutamente nada. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui até o final desse culto, mas Ele sabe. Você também não tem noção, mas Ele tem. Você não sabe o que vai ser a tua segunda-feira, mas Ele já tem isso planejado e escrito. Ele já tem o script da nossa vida na palma da
sua mão. Aleluia, aleluia. Tu sabes. E aí Deus continua a conversa. Então olha só. Olha o que veio aqui fresquinho. Essa veio fresquinha aqui agora. Eita glória. Essa resposta aqui, o profeta transfere a responsabilidade do milagre da mão do Senhor. Nessa resposta o profeta transfere a responsabilidade do impossível para as mãos daquele que tem o poder de fazer o impossível tornar-se possível. Aleluia! Ele não confiou nele mesmo, ele não confiou na sua força, ele não confiou no seu limite, ele não confiou na sua própria capacidade. Ele confiou tudo ao Senhor. Senhor, tu sabes. E aí Deus então continua a conversa com ele. Faz o seguinte. O ambiente ainda é o mesmo, amém, queridos? Ainda é de vale de ossos. 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 E como é que estavam os ossos? Como é que estavam os ossos? Sequíssimos. O ambiente ainda é o mesmo. E aí Deus dá outra dica para o profeta. Profetize para esses ossos. E diz assim, ó, é assim, do jeito que eu estou falando. Diz assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Aí eu paro para pensar, como é que pode? Como é que eu vou falar para aquilo que está morto para ele ouvir? Às vezes nem a gente que está vivo consegue ouvir. Às vezes nem a gente que está vivo dá ouvido. Às vezes nem a gente que está respirando consegue ouvir. Como é que eu vou falar para aquilo que está morto? Ouça! Porque quando Deus fala, até o que está morto ouve. Quando Deus ordena, até aquilo que está sem vida para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem aquele vale de ossos secos, sequíssimos, poderiam frustrar os planos de Deus. Sabe essa situação que você está vivendo? Está desesperadora para você, está te desmotivando, está roubando a tua fé, sabe como sanguessuga? Hoje eu estava lendo Provérbios capítulo 30, e lá fala sobre a sanguessuga. Então, e a sanguessuga é um negócio terrível, irmão. Depois que ela gruda no corpo, ela só quer puxar o teu sangue. Sangue é sinônimo de vida, porque sem sangue você não está vivo. Se você está vivo, está respirando, é porque tem sangue correndo nas tuas veias, nas tuas artérias. E se nós temos uma promessa de vida eterna, é porque um dia Jesus Cristo derramou o seu sangue para dar vida para mim e para você. Aleluia! Então pode ter situação que está roubando a tua fé, que está sugando a tua fé, e vai fazendo devagarinho. Não é uma coisa como um corte, né, aqui na jugular. Você dá aquele corte aqui. Tem uns filmes então que misericórdia, né? Os caras parecem até que exageram. Parece que põe uma mangueirinha aqui ligada naquele jato, que o sangue fica... Já viu esses filmes principalmente de comédia, né? Tem uns filmes de comédia que é meio bem tosco de se ver. Aí a pessoa faz um corte, sai sangue, ele sai espirrando e sai pintando a parede, tudo o ambiente que está ali. Mas a sanguessuga não faz assim não. A sanguessuga vai roubando devagarinho. Ela vai minando ali aos pouquinhos e vai tirando a tua vida. Aí você vai ficando fraco, você vai ficando triste, sem ânimo, sem disposição. Hoje eu conversava com alguém pela manhã e a pessoa disse assim: pastor, esse menino aí, ele fica tão animado, pastor, tão animado que onde ele encosta ele dorme.
Eu falei, misericórdia, moço, vai no médico, de repente você está com alguma anemia aí, não sabe? Não, pastor, porque eu acordo muito cedo, eu acordo 3 horas da manhã, para poder ir trabalhar e tal, e durmo tarde, então... E às vezes a gente está assim, irmãos. Às vezes você está exatamente com aquele, nem sei se vai aparecer aqui ou não. Às vezes você está assim. Você está aqui no culto, você não consegue dar glória a Deus. Você está aqui no culto, você não consegue dizer um aleluia. Você está aqui no culto, você está doido para dizer um amém, que o culto acabe logo, que o ministério de louvor pare logo. Às vezes até julga e condena, mas que presepada esse ministério de louvor. Por que presepada? Quer dizer que louvar a Deus, adorar a Deus é presepada aonde? Só se for na tua mente, na tua cabeça. Porque você pode se preparar que se você for para o céu, você vai louvar a Deus lá 24 horas do dia pela eternidade. Os anjos adoram ao Senhor o tempo todo, declarando a santidade a Deus, a santidade que pertence a Ele. E às vezes a gente está exatamente assim, vivendo situações onde o ânimo já não existe mais. E aí qualquer coisinha para, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha volta atrás. Começa até mesmo a mudar o foco e inverter valores, passa a dar mais valor àquilo que é material, que é físico, que é palpável, se esquecendo, irmãos, que a nossa vida aqui ela é passageira. Você pode ter 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, não importa, mas ela é passageira. Agora o que vai acontecer depois dessa vida aqui, aí, meu irmão, se prepara, porque se você for fiel e subir para a eternidade com o Senhor, ali, meu querido, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter mais vale de osso seco, nem sequíssimo, nem qualquer tipo de dedinho quebrado, não vai ter nada, porque vai ser só a glória de Deus, aleluia. Então presta atenção, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está roubando a tua fé, está roubando o teu ânimo, isso não é mais poderoso do que o Senhor, e não vai poder frustrar os planos de Deus. Esse vale não vai frustrar os planos de Deus. Declara isso nessa noite. Fala assim: este vale não vai frustrar os planos de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai, abre a boca e profetiza aí. Vai, profeta, faz isso. Diz assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Olha aqui, não foi nele, não foi no próprio Ezequiel, não era a minha palavra. Olha, ouça aqui o que eu estou dizendo, eu estou falando para vocês. Não, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel é revestido de autoridade, como embaixador de Deus, como representante do Altíssimo, mas para profetizar em nome do Senhor e dizer a palavra do Senhor para aqueles ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito. Quem é que faria entrar o Espírito? Não era o profeta, não era a sua capacidade, não era a sua palavra, era a palavra do Senhor. Era o Senhor que ia intervir na situação, era o Senhor que ia interferir no meio daquele vale, era o Senhor que ia começar a realizar uma obra. Aleluia! Ouça aqui: eu vou fazer entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Eu vou pôr tendões, eu vou fazer crescer carne, eu vou cobrir esta carne de pele, e eu vou pôr em vocês o Espírito, e vocês viverão. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Oh, glória, aleluia. A glória não era do profeta, a glória é de Deus. A glória não é minha, a glória é de Deus.
A glória não é sua, a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Você está alcançando os teus sonhos, a glória é de Deus. Deus está abrindo porta para você, a glória é de Deus. Deus está trazendo providência na tua casa, a glória é de Deus. Deus está te mantendo de pé, a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é somente dele. Aleluia. 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 Aí Ezequiel faz algo. Ele não ouve a ordem, vira as costas, ou ouve a ordem e fica ali igual um abestado, sem saber o que fazer. Ou talvez perguntando: será que é de Deus mesmo esse negócio? O que será que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Será? Às vezes Deus está nos dando direções, Deus está nos trazendo a orientação, irmãos, e a gente fica teimando com Deus. Às vezes Deus está pronto ali, o momento já está pronto, o vale está ali, o vale está seco, Deus está ali, já está te dando a direção, faz assim, do jeito que eu estou te falando, e a gente ainda fica teimando, a gente ainda fica, indo na direção contrária. Se é para falar, fecha a boca, se é para fechar a boca, fala. A gente fica entrando em peleja contra o Senhor. Ezequiel não perde tempo. Ele não fica ali preso em suas dúvidas ou questionamentos, em conflitos internos. Ele olha para aquela situação e ele começa então a profetizar tudo o que o Senhor havia ordenado. Obediência. Tem muita gente que ainda está sofrendo no meio do vale por causa da desobediência, porque não quer dar ouvidos à voz do Senhor, porque muitas vezes se cansou de dar ouvidos e continua sofrendo no vale. O Senhor está te chamando a atenção aqui, dizendo assim: ei, eu estou te avisando mais uma vez, é para fazer do jeito que eu estou te falando. É para abrir a boca e falar o que eu estou te falando. Na hora que é para fechar a boca, você fecha a boca, mas faça aquilo que eu estou te ordenando. Obedeça o que eu estou dizendo, porque está na hora de você sair desse vale. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. E olha o que diz o texto: enquanto eu profetizava. Ele nem terminou de profetizar, irmãos. Enquanto ele profetizava, ele começou a ouvir ruído, barulho. E pode acreditar, irmãos, osso batendo em osso faz barulho. Faz barulho. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Pode estar a maior bagunça, pode estar virado de cabeça para baixo, pode estar de perna para o ar. Se você obedecer, tudo aquilo que está em desordem vai iniciar a ordem. Deus vai pôr ordem no caos. Aleluia! Enquanto você começar, é no momento em que você se prostrar, em que você abrir o seu coração para obedecer, e você vai dizer, e você vai abrir a tua boca, e quando você, enquanto estiver profetizando, você vai ver Deus começar a agir, você vai ver Deus começar a colocar as coisas no lugar, trazendo ordem na tua casa, trazendo ordem na tua família, trazendo ordem no teu mundo interior, trazendo ordem na tua vida espiritual, trazendo ordem nas tuas finanças. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante na casa do Senhor, e você vai ver como Deus traz ordem à tua finança assim, meu irmão.
para de ser muquirana, para de ser mesquinho, para de ser mão de vaca, para de ficar aí testando e provando. Eu não vou dar dinheiro para o pastor, você não está dando dinheiro para mim não, você está ofertando e obedecendo a voz do Pai, você está pondo em prática a palavra do Senhor, e Ele abrirá as janelas dos céus, a porta do céu será aberta diante de você, e Ele vai derramar bênção sem medida. Aleluia! É no momento em que você começa a obedecer. Quando você começa a obedecer, Deus começa a manifestar o milagre. Quando você começa a obedecer, Deus começa a operar o milagre. Os ossos vão se juntando, Alessandra. Deus vai manifestando um milagre, minha irmã. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E ele continua enxergando o que estava acontecendo. Ele estava participando do milagre. Ele vê os tendões se formando, carne crescendo no meio daqueles ossos, e depois sendo cobertos de pele. Estavam ali, mas ainda não tinha vida. Tinha corpo, tinha carne, tinha pele, mas ainda não tinha vida. Ainda não tinha vida. Não havia um espírito. Eu fico imaginando ali que poderia ser um exército de zumbi. Para quem assiste, quem gosta, não The Walking Dead. Eu não gosto não. Sou chegado não. Negócio de zumbi não é muito comigo, não é muito a minha praia não. O morto-vivo. Era assim que aquele exército estava. Mortos-vivos. Mortos-vivos. Tem momento na nossa vida que a gente está exatamente assim, morto-vivo. Talvez quem está aí do seu lado não esteja enxergando o que está acontecendo. Só tem tendão, carne, músculos, pele, mas está sem vida. Está sem vida. Então o Senhor diz novamente ao profeta: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor. Venha dos quatro cantos. Não venha só de um canto, não, venha dos quatro cantos. Porque é Ele que sabe de onde Ele virá. Os quatro cantos para cercar todas as possibilidades da ação sobrenatural do Senhor. Sopra dos quatro cantos, venha dos quatro ventos, venha, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que eles vivam. E eu profetizei, e no momento em que eu profetizei como Deus ordenou, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé e formavam um exército, um enorme exército naquele vale. Aleluia! Aquilo que era antes apenas ossos sequíssimos, agora se transforma num numeroso exército vivo, de pé, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia! Então, como devemos nos comportar neste vale? Tendo completa dependência de Deus, sendo conduzidos pelo seu Espírito em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Ter uma visão clara daquilo que o Senhor nos mostra e nos revela dentro daquele vale.
ter uma percepção, discernimento, estar atento para ouvir a voz de Deus, porque vão existir muitas vozes tentando te enganar, tentando te iludir, tentando te derrubar. Mas quando você presta atenção na voz do Senhor e você ouve o comando do Pai, então você pode crer, você pode acreditar, você pode exercitar a sua fé, porque estes ossos, eles viverão, eles viverão, eles viverão. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Aleluia. Eu não sei qual é o tipo de vale que você está vivendo, eu não sei qual é o tipo de circunstância que você está experimentando na tua vida. Eu não sei qual é o tipo de desafio que está aí te dominando, roubando a tua fé, a tua esperança, a tua alegria. Não sei se você está aí preocupado com o dia de amanhã e não sabe o que vai acontecer, porque de fato você não sabe. E talvez essa insegurança está aí. Mas hoje você vai orar e você vai falar com o Senhor: Senhor, não importa o tamanho do vale, não importa a dimensão do problema, não importa a gravidade dessa situação em que eu me encontro, não importa, Senhor, a circunstância, não importa se os ossos estão secos ou sequíssimos, não importa nem se já não tem mais ossos, se é só pó, não importa. Se fosse só poeira aquele vale, poeira de ossos, ainda assim Deus poderia ressuscitar um grande e numeroso exército ali, porque Ele continua sendo Deus na nossa vida, Ele continua sendo Deus nesse tempo, Ele continua sendo Deus aqui agora, Ele continua sendo um Deus que tem projeto, um Deus que tem propósito, um Deus que tem plano, um Deus que nos ama, um Deus que nos alcançou, um Deus que tem algo a realizar e que tem o poder para fazer um milagre. Então quero convidar você a colocar isso diante do Senhor e colocar a tua vida diante dele para dizer para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Me traz aqui a luz da tua palavra, o que eu preciso fazer. É hora de profetizar, Senhor, então eu vou profetizar. Mas não vou profetizar qualquer coisa, nem vou profetizar de mim mesmo, não. Eu vou profetizar segundo a tua palavra, Senhor. Peça ao Espírito Santo discernimento. Peça ao Espírito de Deus que te revele, que te mostre, que te fale o que você tem que declarar lá na sua casa, o que você tem que profetizar sobre essa situação, o que você tem que profetizar sobre esse vale. Se Ezequiel inverte aqui a ordem, ele profetiza o Espírito poderia até vir, mas a obra estaria ainda incompleta, seria um exército de ossos sequíssimos. Mas Deus não inverte a ordem da bênção e da vitória, Deus não inverte a ordem do milagre. Ele tem as suas etapas, Ele tem os seus métodos, Ele tem a sua hora. E se você se coloca no centro da sua vontade, você vai experimentar o milagre por completo. Amém, igreja? Você vai experimentar o milagre por completo. Então comece a falar com o Senhor nesta hora, em nome de Jesus.